Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Olá, irmãos e irmãs. Terceiro dia do 31 dias com Maria. Então vamos iniciar com a oração, aquela que é para ser feita, né, a cada dia do mês. Eu vou colocar o vídeo aqui que tem o PDF, né, que tem a letra para vocês ir acompanhando a oração, mas ele está travando um pouco, então talvez eu vou estar lendo e vai ficar atrasado um pouco a tela, tá? A Virgem Maria no reino da divina vontade. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, é o terceiro dia, é o terceiro passo, né, da divina vontade na Rainha do Céu. Então, hoje nós estamos no terceiro passo do Fiat Divino na alma de Nossa Senhora. O sorriso de toda a criação na concepção da menina celestial. Vou compartilhar a tela aqui então agora, para a gente. Vamos ver aqui que saiu a captura de tela. Então vou ter que capturar novamente. Só um minutinho. Vou ter que colocar aqui novamente que ele saiu a captura de janela. Deixar certinho aqui. Ok. Aí. Vamos acompanhar aqui no PDF, né? O terceiro dia, o terceiro passo da vontade divina na Rainha do Céu. O que foi o terceiro passo? O sorriso agora da criação, a concepção da criança celestial. Essa aqui é a oração que a gente já fez, né? Essa aqui é a folha do mês, né? De manhã ao meio-dia à tarde, 3 vezes por dia, ajoelhe-se em nossa Mãe Celestial e diga: minha mamãe, eu te amo e você me ama, me dá um gole da vontade de Deus para a minha alma, dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Então vamos à oração, a oração da alma, né? A oração da nossa alma para a Rainha do Céu. Mãe soberana, esta sua filha, arrebatada
por suas lições celestiais, sente a extrema necessidade de vir todos os dias de joelhos a ti, ouvi-la e colocar seus ensinamentos maternos em meu coração. Seu amor, sua doce voz, segurando-me perto do seu coração, em seus braços, infunde-me com coragem e confiança, que vós me dará a grande graça para me fazer entender o grande mal da minha vontade e me fazer viver da vontade divina. Então, vamos para as lições de Nossa Senhora, né? Essa aqui é a oração que a alma fez, né? Que a nossa alma fez a Nossa Senhora, né? Para que ela nos faça entender, né, o que é a vontade, a vontade humana, né, o grande mal da minha vontade, e para que ela me faça compreender a divina, né, e vivê-la, né, aqui ó, para que eu não faça o mal da minha vontade e me faça viver a da vontade divina. Então vamos à palestra da Rainha do Céu, o que Nossa Senhora vem nos dizer nesse terceiro dia. Meus filhos, me escutem. É o coração de uma mãe que fala com você. E enquanto vejo que vocês querem me ouvir, meu coração se alegra e sente a certeza que vocês, meus filhos, tomarão posse do reino da divina vontade, que possui em meu coração materno, para entregá-lo a vocês. Portanto, tenha cuidado para me ouvirem e escreverem todas as minhas palavras em seus corações, para que vocês possam sempre ouvi-las e moldarem suas vidas de acordo com os meus ensinamentos. Então, a Nossa Senhora se alegra quando nós queremos ouvi-la, né? Então, o coração dela está alegre por querermos ouvi-la, né? Então, e aí ela acrescenta: tome cuidado para me ouvir e escrever as minhas palavras em seus corações. Então, como que a gente vai ouvir e escrever essas palavras? É prestar bastante atenção, né, no que está escrito. E depois de fazer a meditação, a gente pensar nas palavras dela, né? Isso reforça esse escrever em nosso coração. Então, quando a gente medita, quando a gente pensa, quando a gente quer entender, né, isso que ela está nos dizendo a cada dia, isso é gravar, né? É colocá-las em nosso coração. Ouçam, meus filhos, assim que a divindade sorriu e você celebrou a minha conceição, o Supremo Fiat deu o terceiro passo em minha pequena humanidade. Tão pequenina, eu me agradeci com a razão divina e movi toda a criação em comemoração. Fiz-me reconhecer por todas as coisas criadas para eles, rainha. Eles reconheceram em mim a vida da divina vontade, e todo o universo se prostra a meus pés, embora pequena e ainda não nascida. Então Nossa Senhora nem tinha nascido e toda a criação já reconheceu ela como a rainha, né? Então ela já reconheceu. Então teve a festa da Divina Vontade, a festa da Santíssima Trindade, e o terceiro passo foi o quê? Foi a criação, toda a criação reconhecê-la também como a rainha deste reino. E olhando para mim, o sol me celebra e sorri com sua luz. O céu me celebra com suas estrelas, sorrindo para mim com seu brilho suave e doce, sorrindo para mim com seu brilho suave e doce, e oferecendo-se como uma coroa brilhante na minha cabeça. O mar com suas ondas, subindo e descendo em paz. Eu celebro, em suma, não foi criado nada que não se juntasse ao sorriso e à festa da Santíssima Trindade. Então, por que todos celebram? Porque todos estão na vontade divina. Todas as coisas criadas não saíram da ordem divina. Então, eles reconhecem a alma que está na divina vontade, né? Então, Jesus fala, né, também que para o filho, né, da divina vontade, a criação sorri,
A criação também vai fazer festa, também vai sorrir, porque eles estão esperando essas almas, né? Então aqui Nossa Senhora, né? Estamos falando de Nossa Senhora, né? E então aqui foi a primeira, né? Que toda a criação reconheceu como rainha. Todos aceitaram meu domínio, meu império, meu comando, e me senti honrada, porque depois de tantos séculos, desde que Adão perdeu o comando e o domínio dos reis, retirando-se da vontade divina, eles encontraram sua rainha em mim, e toda a criação proclamam-me rainha do céu e da terra. Então é isso. Então, desde Adão, eles estavam esperando quem ia viver na divina vontade, né? E aí a primeira foi Nossa Senhora, né? Então eles reconheceram como primeira, sendo a rainha de todos, né? Então ela é a rainha de todos, a primeira, né, do céu e da terra. Meus queridos filhos, vocês devem saber que a vontade divina, quando ela reina na alma, não sabe fazer pequenas coisas, mas grandes. Ele quer centralizar todas as suas prerrogativas divinas na criatura afortunada. E tudo que saiu de seu Fiat Todo-Poderoso acerca e permanece obediente aos seus sinais. O que o Fiat divino não me deu? Ele me deu tudo. O céu e a terra estavam em meu poder. Eu me senti dominante de tudo e também do meu próprio Criador. Então, quando a vontade divina reina na alma, quando ela reina na alma, Deus se dá todo e tudo que Ele criou. Aí ela falou, a divina, a criatura afortunada, porque ela é possuidora de todas as coisas de Deus, né? E Deus também a possui, né? A gente não pode esquecer disso, né? Que ela é a possuidora de Deus, né? Até do próprio Criador, de todo o seu reino, de tudo, mas Deus também a possui, né? Agora, meus filhos, ouçam sua mãe. Oh, como meu coração sofre vendo vocês fracos, pobres, né? Nossa Senhora tão rica, ela se vê tão afortunada, né? Tão afortunada de Deus, e ela olha para a terra e vê os filhos, e nós somos dados para ela como filhos, né? Todos. E nós fracos e pobres, não tendo essa vida divina em nós, né? Pois vocês não têm o verdadeiro domínio de dominarem a si mesmo. Medos, dúvidas, apreensões são aqueles que dominam vocês, todos os farrapos pobres da sua vontade humana, né? Então é isso, é essa a herança da vontade humana, né? Medos, dúvidas, apreensões, né? Mas vocês sabem por quê? Porque não há em vocês a vida integral da divina vontade, que coloca todos os males da vontade humana em fuga, te fazem feliz e te preenchem com todos os bens que ela possui. Então, por que nós nos encontramos dessa forma? Porque nós não temos a vida divina dominante em nós integralmente, né? Até então, as pessoas faziam a vontade divina, e fazer não é a mesma coisa do que viver, né? Então, alguma coisa elas faziam, né, da vontade divina, mas não viviam. Se vocês, com um propósito firme, decidirem não darem mais vida às vossas vontades próprias, sentirão que todos os males morrem e revivem todos os bens em vocês. E então tudo vai sorrir para vocês. E a vontade divina também dará o terceiro passo em vocês, e toda a criação celebrará a nova chegada no reino da vontade divina. Então, é com propósito firme, com decisão, não darem mais vida às vossas vontades. Então, isso é uma decisão nossa, com o nosso livre arbítrio, né? Não dar mais vontade a nossas vontades. Então, os males, eles vão morrendo, né? E revivem todos os bens em você. Então, a gente se torna igual a ela, a rainha
e reis, né, que toda a criação sorri, possuidor de toda a criação, de toda a vontade divina e do próprio Criador. Então esse é o terceiro passo da divina vontade, é a criação sorrindo para a gente, né? A gente entrando numa... no livro do céu, Jesus fala muito de uma nota concordante com toda a criação, né? Que nós somos a nota discordante depois que a gente saiu da divina vontade. Então, quando a criatura entra no reino da divina vontade, ela se torna a nota concordante. Então, e a principal nota, né? A principal nota, também ele fala isso. Né? Então, é quem toda a criação está esperando. Né? Então, tudo que Nossa Senhora está falando que aconteceu com ela está nos ensinando para acontecer com a gente também. Né? Porque ela fala que aconteceu com ela e depois ela sempre fala, né, e a vontade divina também dará o terceiro passo em vocês. Então ela tá nos ensinando, né, tudo o que aconteceu com ela acontecer com nós também, né? Mas tudo isso só se dará, né, se a gente tiver a decisão firme de não querer mais fazer a nossa vontade, né, mas sim viver da vontade divina integralmente. Então, meus filhos, me digam, vocês vão me ouvir? Vocês me darão a palavra de que nunca, nunca mais farão a sua vontade? Saibam que se fizerem isso, nunca os deixarei. Ponham-me em guarda de suas almas. Envolvam-se em minha luz, para que ninguém ouse molestar meus filhos. Te darei meu império, né? Ela dará o reino, para que você possa se impor sobre todos os males da sua vida, né? Então, ela dá o império, o reinado dela, né? Mas se a gente for o quê? Então, vocês vão me ouvir, né? Então, ela está falando, chamando a gente, vocês vão me ouvir? Vocês me darão a palavra, né, de que nunca farão a sua vontade? Né? Então, se fizerem isso, nunca os deixarei. Eu ponho em guarda nas suas almas, né, como mãe. Envolvam-se em minha luz para que ninguém ouse molestar meus filhos. Te darei meu império, para que você possa se impor sobre todos os males da sua vida. Então, esse é o nosso terceiro dia. Vamos para o ponto de meditação desse dia. Tenha cuidado ao escutar. Escreva no coração e rumine as palavras da Rainha dos Céus. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Tanto nos 31 dias com Maria e depois, quando a gente estiver lendo o livro do céu, né? Então, nós temos que escutar, escrever no coração e ruminar as palavras. Né? Esse ruminar é meditar, ficar pensando nelas. Quando se avança no caminho dourado e divino da vontade divina, com o coração aberto, acolhedor e disponível, percebe-se imediatamente, claro e profundamente, que aqui não é uma questão de espiritualidade de um dos muitos caminhos legítimos de crescimento e conversão, embora bela, útil e edificante, que a divina providência semeou no jardim da sua igreja. Essas coisas são todas muito, muito bonitas, né? Então ele está falando que todos os caminhos são muito bonitos. Mas, então vamos lá, mas o caminho do supremo Fiat e a união com a divina vontade supera todos os outros caminhos. Então não há nenhum caminho, né? Nenhum caminho que supere esse caminho da divina vontade, que os compreenda e os sublima. Antes do hino à caridade, São Paulo escreveu: aspirar às maiores carismas, e eu te mostrarei um caminho melhor do que todos. Né? 1 Coríntios 12, 41.
Imediatamente depois do início do capítulo 13, começa aquela obra-prima única e totalmente divina da mais alta espiritualidade, na qual os apóstolos explicam que mesmo as maiores e mais incríveis virtudes e os mais excepcionais e excelentes carismas, a fé que move as montanhas, falando as línguas dos anjos, o poder de operar milagres, a posse de sabedoria e ciência, só para citar alguns, não são nada em vão, em comparação com a caridade. Né? Então, se não houver caridade, né, tem aquela passagem, né, nada valerá. Né? Nem os maiores dons. Né? Nada. Então, o que é a caridade? É o amor divino. Eis que este caminho é totalmente divino, porque enquanto até que foi revelado, todos os santos se esforçaram heroicamente para fazer a vontade de Deus. Então, antes de ser revelado o dom da divina vontade, antes do dom vir à terra, os santos se esforçaram heroicamente para fazer a vontade de Deus, porque consiste em verdadeira e sólida santidade. Então, eles foram santos da vontade humana, né? Porque heroicamente eles faziam a vontade de Deus, mas eles ainda tinham a vontade deles, só era resignada. Com sua boa vontade humana, precedida e apoiada pela graça. Aqui vamos mais além. Vivemos na vontade de Deus, que se torna o sujeito de nossos atos através da vida de união com ela, dando-nos a extraordinária graça de participar de suas prerrogativas e atributos divinos. Ele, portanto, entende todas as formas mais elevadas de santidade e as supera. É por isso que é necessário estar mais do que atento em ouvir, gravar essas palavras em nossos corações com um estilete, pensar nelas dia e noite e colocá-las em prática, sem qualquer hesitação. Seja qual for o custo, só então começaremos imediatamente a provar os frutos requintados deste novo Éden, né? Um novo jardim. Lembra que toda a criação nos sorri? É o novo Éden, né? É o novo céu, nova terra. Né? Nós somos o novo Éden. Mas como que é que ele está falando? Foi uma explicação, uma meditação muito, muito profunda aqui. É por isso que é necessário estar mais do que atento em ouvir e gravar essas palavras em nossos corações, né? E colocá-las em prática. É o que acontece muito, as pessoas não colocam em prática, não ouvem, né? Não prestam atenção, não ouvem, não põem em prática, né? Então, é necessário, senão não adianta ler, né? Não adianta ler. O terceiro passo do Fiat, toda a criação aos pés de Maria, rainha do Supremo Fiat. Imediatamente, dotada a divina rainha do uso da razão e do livre-arbítrio, doutrina esta comum na Igreja Católica, a Santíssima Trindade mostrou a nova rainha aos criados e ordenou que estas fizessem sua devida e surpreendente homenagem, né? Então, Nossa Senhora, mesmo ali ainda sendo um embriãozinho, né? Ela não tinha nem nascido, ela falou. Ela tinha o uso da razão, do livre-arbítrio, né? Ela já tinha dito sim, né, à divina vontade. Então, aí a Santíssima Trindade foi lá e apresentou a nova rainha, toda a criação, né? Ordenou que fizesse sua devida e surpreendente homenagem. A Trindade sorria e estava celebrando, enquanto o universo inteiro estava em ato de adoração, cheio de júbilo por sua rainha. Essas coisas não são imagens piedosas, esplêndidos poemas de amor, voos estáticos, embora sacrossantos, de uma alma apaixonada pela Madonna, que imagina tal cena certamente digna dela,
mas apenas imaginada. Então, está falando que isso não é uma imaginação de alguém que ama Nossa Senhora, né? Pode ser eu, por exemplo, ficar imaginando Nossa Senhora sendo toda coroada. Não, isso não é uma imagem. Essas coisas aconteceram realmente, né? Então, no ato lá que Nossa Senhora nasceu, que ela aceitou a divina vontade, que a Santíssima, o segundo passo, aí Deus, a Santíssima Trindade se derramou nela. Aí o terceiro passo, né? Aí a Santíssima Trindade sorriu. Aí o terceiro passo foi apresentá-la a toda a criação, né? Constituindo como rainha do céu e da terra, né? Então toda, todos estavam em festa, em adoração. Isso não é imaginação, é uma realidade. Imediatamente a Rainha Maria, participando da divina onipotência e recebendo de toda a criação a aceitação de seu domínio, perdida pelo primeiro homem, e a proclamação de sua rainha, começou a exercer sobre ela seu império absoluto. Nossa Senhora pode comandar e ser obedecida por qualquer entidade criada para a vida da vontade divina em seu presente, a qual nada e ninguém pode resistir ou se opor, né? Então ela pode comandar todas as coisas criadas, porque ela é a rainha e possuidora, né? A Fiat, aqui acho que é O, tá? O Fiat só sabe fazer grandes coisas. A Madonna explica o que? Centralizar todas as suas prerrogativas divinas na criatura. Pense profundamente. Deixe-se abalar, sim chocar, por esta consideração. Você pode sim ficar profundamente chocado com essa consideração. Recebendo as prerrogativas divinas como um presente, com seus atributos? Sim, Senhor. Isso viveu a Madonna. Isso é revelador. Lembre-se sob seu ditado direto, sem qualquer possibilidade que o instrumento humano colocou o seu próprio. E é isso que espera quem realmente entra, não em palavras ou linguagem, mas com fatos. E na verdade, pode-se, deve-se dizer, parafraseando São João, em todo este mundo celestial e divino, tudo se torna obediente aos filhos do Fiat Supremo, e percebe-se que tudo é novamente submetido à criatura, e que até mesmo o próprio Deus se dá voluntariamente e se oferecem como um presente absoluto ao Filho de sua vontade divina. Há simplesmente tamanha revelação para tirar o fôlego. Então ele está falando, pode ficar chocado, né, que Deus se dá totalmente à criatura e tudo que ele possui, né, as prerrogativas divinas, tudo que ele possui, ela se torna possuidora, né? E tudo fica submetido à criatura, tudo se torna obediente aos filhos do Fiat Supremo. Então tudo se torna, toda a criação fica obediente. Caramba, né? E percebe-se que tudo é novamente submetido à criatura, e que até mesmo o próprio Deus. Por isso que ele está falando, né? Se surpreenda-se, fique chocado, perca o fôlego nessa revelação, né? Então, por isso que fala isso, que ele está falando ali, que essa santidade, ela não é como as outras, né? Isso nunca foi falado pra gente, né? Isso não, por isso que a gente tem que pedir de joelhos o dom, por isso que todos os dias de joelhos vá até Nossa Senhora pedir, por isso que a gente faz aquela oração inicial, né? Por isso que todo o começo ela está falando, ouça, guarda no coração, fique atenta, né? Me prometa, me coloque nas minhas mãos a sua vontade, né? Então, assim, é com muito amor, né? Porque tem muito, igual ela falou hoje, a criatura afortunada, como eu sou, né? Como eu fui nessa terra e como eu sou hoje, né? Como ela sempre foi, né?
Como está nosso coração? O primeiro passo do reino da vontade divina é participar em sua criatura, sua onipotência, sob os aspectos do domínio absoluto de si mesmo, através de medos, dúvidas e apreensões, e todos os farrapos da vontade humana, dos quais os corações dos filhos do homem estão abarrotados, e dos quais eles mostram continuamente. 24 horas. Não só os medos, dúvidas e apreensões, mas as preocupações, agitações, maldade, mesquinhez, egoísmo contínuo. Exige atenção, esmolas ao afeto direto e à esquerda. Esmolas ao afeto direita e à esquerda. Medos também inteiramente irracionais, ansiedades, ressentimentos, rancores, inveja, ciúme, pequenas ou menos pequenas inimizades, antipatias e todas as outras formas inumeráveis e formas de sentir o da vontade humana. Então, aqui ele colocou várias coisas de como o homem está hoje, né? Isso é o que a gente mais vê. E a gente também, né? A gente também tinha tudo isso, né? Muito medo, dúvida, preocupação, agitação, tudo isso estava enraizado em nós por causa da vontade humana. É assim que a vontade humana nos deixa. Né? Se a gente olhar à nossa volta, quantas pessoas preocupadas, agitadas, ansiosas, rancorosas, né? Ciumentas, invejosas e tudo. Então, tudo isso é herança da vontade humana. Né? A vontade divina não. A vontade divina não tem nada disso. Nada disso. Não é material que entra no reino da divina vontade. São farrapos da vontade humana e devem ser queimados na fogueira do divino. Né? Então, isso vão ser queimadas na fogueira do divino. Mas aqui vem o nosso livre-arbítrio. E quanto acreditamos que somente nos despojando de tudo, nos tornaremos pequenos deuses na terra. Esqueça todas essas misérias mesquinhas e feias que continuarão nos tiranizando e tirando sarro de nós novamente até que decidamos tirá-las de uma vez por todas. Né? Aí vem o nosso livre-arbítrio, né? Se a gente vai querer tirar todos esses farrapos da gente e queimá-los na fogueira do divino, ou se a gente vai continuar com elas, né? Nos tiranizando e tirando sarro, né? Porque aquelas preocupações da nossa cabeça, né? A vontade humana, ela fica conversando ali com a gente, né? Ela fica nos tiranizando, né? Bem isso mesmo. Dê a Madonna sua própria palavra de honra. Seja sua a resolução firme para matar a sua vontade. Então, todos os dias, a gente tem que dar a nossa palavra à Nossa Senhora, né? Com a nossa pequena oração, mas é uma oração consciente, não é falar por falar, porque não vai adiantar daí, né? É uma oração consciente nas palavras, dou-te a minha vontade humana, né? Então, é aquela oração que eu já falei que é pra gente entre aspas, né? Vamos falar de decorar, né? A gente tem que memorizar ela, né? Memorizar, vamos dizer assim, mas com a compreensão e com a consciência dessas palavras que a gente está falando na hora que a gente está pronunciando elas, né? De uma forma de coração, né? Então, assim, muitas vezes, durante o meu dia, que às vezes eu vejo a vontade humana querendo conversar comigo, que eu percebo, né, que vou resistir, tô querendo resistir, às vezes alguma coisa que a vontade humana ela quer resistir, porque ela é a rainha, né? Até então ela era a rainha, mesmo ela me trazendo tudo isso de miséria, mas até então ela que reinava, né? Então quando vem a vontade divina, ela vê a vontade divina entrando para reinar, então às vezes ela vem com as conversas dela, né, vamos dizer assim. E aí eu já lembro dessa oração. Mas já lembro dela. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai um gole da vontade divina para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Né? Eu já falo, divina vontade reina na minha vontade. Né? Então, isso é uma forma da gente estar consciente nessa oração também, né? Dar essa palavra de honra, né, para Nossa Senhora. Seja sua resolução firme para matar a sua vontade, matar a de todos os seres humanos sem misericórdia e sem deixar nada vivo, sem tirar posse dos inumeráveis bens de Deus oferecidos às criaturas, e quase certamente não de maneira sensível, mas não por isso menos verdade. Receber-se-á como Maria o sorriso de Deus e da criação. Então é isso, olha o que eu falei. Então ela está nos ensinando passo a passo para receber, assim como ela recebeu, né? Então você também vai receber o sorriso de Deus e de toda a criação. E a festa, né, que celebrará um recém-chegado no reino da divina vontade, né? Festa no céu. Ao homem que retorna sua posição de príncipe da criação, perdido com o nascimento da vontade humana. Nossa Senhora nos pede a nossa palavra de honra para fazer isso, prometendo em troca, primeiro para proteger você pessoalmente. Então vamos lá, por que Nossa Senhora nos pede isso? Primeiro para proteger você pessoalmente. Uma alma que faz tal promessa, Agora o segundo, envolvê-lo com a sua luz, porque ninguém se atreve a importuná-la, inclusive os demônios. Então, é aquilo que a gente sempre fala, os demônios, não existe demônio na divina vontade. Né? Então, primeiro porque você está sendo protegido, né, a alma, né? E segundo, você vai se envolver de luz com a promessa decisiva, né? Essa promessa, essa palavra de honra firme, de atenção, de ouvir, né? De praticar, né? As lições da divina vontade, né? Terceiro, dar-lhe seu próprio império, você ser outro rei, rainha, para que a criatura seja capaz de se autodominar e governar todos os males advindos de sua própria vontade humana. Então ela vai aprender a dominar essa vontade humana, os males dela. Ela vai ficar quietinha ali no lugar, né? Vale a pena no trabalho, portanto, com uma vontade firme e resoluta, sem segundas intenções e sem voltar atrás? Então, olha a reflexão final. Vale a pena? Vale a pena isso para você? Né? Vale a pena você tudo isso que Nossa Senhora está falando no trabalho? No trabalho que você vai ter, né? Portanto, com uma vontade firme e resoluta, né? Ser firme e resoluta, não quero, né? A minha vontade. Eu quero a divina. Sem segundas intenções e sem voltar atrás. Né? Por que sem segundas intenções? Por amor, né? Porque você está entendendo o que é voltar à ordem da criação, né? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está falando, nossa, vou possuir toda a criação, vou possuir Deus, mas você tem que entender que Deus também te possui, né? Então, é sem intenções, porque também Deus te possui. Né? Então, é uma vontade firme e resoluta. Se você quiser ser possuidora de Deus, lembra que Nossa Senhora arrebatava Deus e Deus arrebatava ela era de Deus e Deus era dela, né? Então, agora vamos lá para a alma, né? A nossa alma é em direção à nossa Mãe Celestial, né? Mãe Celestial, suas lições descem ao meu